Ora, viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas páginas do Facebook, como também do YouTube. Já está no ar a primeira edição da semana do Telenotícias, a 23 de março de 2026. Seguimos antes das notícias para os destaques que marcam a edição do Telenotícias. Analistas alertam que a retirada das tropas ruandesas pode fragilizar os avanços no combate ao terrorismo, expondo a dependência externa e ameaçando a estabilidade na região. Autoridades confirmam falhas numa frequência de rádio usada no controle de tráfego aéreo, levantando preocupações sobre a segurança do espaço aéreo nacional. 4 pessoas perderam vida num despiste seguido de capotamento no distrito de Namakura, reacendendo alerta sobre sinistralidade rodoviária no país. Um jovem morreu carbonizado no bairro de Machacane enquanto tentava reparar uma avaria elétrica, num caso que expõe ainda riscos associados a intervenções informais. Os Estados Unidos anunciaram suspensão temporária de ataques a infraestruturas energéticas iranianas, abrindo espaço para negociações e reduzindo a escalada do conflito. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta segunda-feira, em Maputo, um alerta de cheias de alto risco para a região sul do país, atribuindo o fenômeno ao aumento das temperaturas da superfície do mar no Canal de Moçambique. Face à gravidade da situação que o país atravessa, o INAM reforça a urgência de medidas preventivas, incluindo evacuações nas áreas ribeirinhas e reforço dos sistemas de alerta comunitário. O climatologista Isaías Raiva realçou que Moçambique enfrenta uma ameaça climática iminente, com as cheias a causarem maior impacto na região sul, nomeadamente nas zonas semiáridas da província de Gaza, que registram umas precipitações avultadas nunca antes observadas a este nível. Estamos a falar dos distritos de Massangena, Mabalane, Escolaquala, que estão a registrar precipitações muito avultadas e são precipitações extremas, nunca antes registradas a este nível. Nesses distritos, grande parte deles chegaram a registrar precipitação uma semana correspondente ao que tem acontecido em toda a época chuvosa. Estamos a falar precipitação que vai os 400 a 500 milímetros em apenas uma semana, e esses são valores que normalmente têm acontecido durante a época chuvosa toda em grande parte desses distritos. Os comparativos, o que dizer deste relatório em relação ao relatório 2024? O 2024, nós tivemos como evidência neste relatório que era o ano mais quente de sempre. Mas 2025 vimos que as temperaturas abrandaram um pouco, apesar de ser um dos anos mais quentes. A outra comparação que podemos trazer são esses novos indicadores climáticos que nós abordamos, que é a temperatura da superfície do mar e mesmo a precipitação. Nós abordamos com um pouco mais de profundidade, começamos a tratar a precipitação dos últimos 40 anos para compararmos como é que estamos a evoluir em termos de precipitação um pouco por todo o país. Isaías Raiva detalhou ainda que estes fardos oceanográficos coletados pelo Instituto apontam para riscos de inundações e possível formação de ciclones. Pela primeira vez neste relatório, este ano trouxemos as temperaturas da superfície do mar. Todos sabemos que grande parte dos ciclones que afetam Moçambique, elas são formadas no Oceano Índico, e este indicador da temperatura de superfície do mar nos mostra o quanto as temperaturas do mar, principalmente do Canal de Moçambique, são altas nos últimos anos e têm sido mais altas, e isso propicia a formação de ciclones e a sua entrada exatamente pelo Moçambique. Mas para além da temperatura de superfície do mar, também trazemos pela primeira vez nesse relatório o nível do mar. Então, conseguimos também trazer evidência que ditam que a nossa costa está a ter uma elevação do nível do mar. Isso vai pôr em risco não só no presente, mas no futuro, maior parte das cidades, porque sabemos que as cidades moçambicanas, grande parte delas estão localizadas na costa, mas também inviabiliza a questão da prática agrícola, principalmente nas zonas costeiras, porque vamos
ter nos próximos anos intrusão salina, em que a água do mar vai entrar no curso dos rios e provocando problemas nas culturas desenvolvidas nesses locais. De referir que um dos papéis do INAM é monitorar os acontecimentos que decorrem na atmosfera para poder alertar a comunidade sobre as iminências do perigo atmosférico e permitir que saibam qual é a magnitude das mudanças climáticas. E a província de Inhambane conta a partir de agora com 2 novas embarcações destinadas ao transporte de passageiros, num ato que marca um passo importante para a melhoria da mobilidade naquela parcela do país. Durante a cerimônia de entrega, o governador da província, Francisco Pagula, destacou a importância do investimento, sublinhando que as embarcações irão reforçar a travessia entre Inhambane e Machixe, uma das rotas mais movimentadas da província. Segundo o governante, a aquisição surge como resposta à crescente procura por serviços de transportes mais seguros, cômodos e eficientes, garantindo melhores condições para os utentes. A entrega destas 2 embarcações enquadra-se no cumprimento do Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, nos esforços empreendidos pelo Conselho Executivo Provincial, visando melhorar as condições de segurança e comodidade dos passageiros e bens ao nível da nossa província, sobretudo na travessia Inhambane-Machixe. A nossa preocupação como governo é resolver de forma gradual os problemas que afetam a população, daí que temos nos empenhado na melhoria de serviços de transportes, provendo embarcações seguras e cômodas que respondam aos desafios e padrões de segurança marítima. As embarcações possuem a capacidade de transportar 60 pessoas, incluindo a tripulação. Não só poderá reforçar a travessia Inhambane-Machixe, futuramente serão abertas novas rotas, a saber, concretamente para Inhambane-Morombene, com escala em Lingalinga e Inhambane-Machixe. Em regime excepcional, as embarcações irão contribuir para o dinamismo da atividade turística através da criação de roteiros turísticos, interligando vários locais de lazer, permitindo a diversificação do mercado, respondendo todas as valências societárias. As novas embarcações, ora inauguração, neste caso Lingalinga 2, têm a capacidade para transportar as 2 cerca de 60 pessoas, incluindo a tripulação. Estas embarcações vão reforçar as operações de circulação com segurança ao longo da nossa baía. Na ocasião, foi igualmente anunciada a reposição da plataforma flutuante, anteriormente destruída pela tempestade tropical Gezane, o que deverá melhorar ainda mais as condições de embarque e desembarque. Paralelamente, temos a honra de anunciar a reposição e a operacionalização da plataforma flutuante de acostagem das embarcações que se encontrava danificada e submersa em consequência da devastação provocada pelo ciclone Gezane. Espera-se que as embarcações venham contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do turismo, facilitando o acesso entre diferentes pontos da província e promovendo a economia local. Já na cidade de Maputo, um jovem perdeu a vida de forma trágica no bairro de Machaquén, na mesma cidade, após ficar carbonizado enquanto tentava corrigir uma falha elétrica no topo de um estabelecimento comercial. De acordo com informações preliminares, o incidente ocorreu no momento em que o jovem subiu ao edifício para realizar a reparação, alegadamente sem observar as medidas básicas de segurança exigidas para este tipo de intervenção. Testemunhas no local relatam que tudo aconteceu de forma repentina, tendo sido impossível prestar auxílio imediato à vítima. A descarga elétrica terá sido fatal, provocando queimaduras graves, que resultaram na sua morte instantânea. A vítima, cuja identidade ainda não foi oficialmente divulgada, foi encontrada sem vida no local, apresentando um estado avançado de carbonização. O Serviço Nacional de Salvação Pública esteve presente, porém a quantidade de água disponível revelou-se insuficiente e sem pressão adequada. Noutras notícias, panelistas do debate político afirmam que a retirada das tropas ruandesas, combinada com a insuficiência das forças locais e regionais, revela
a dependência estrutural de Moçambique em relação ao apoio externo e ameaça comprometer os avanços contra a insurgência, colocando em risco projetos energéticos vitais e mais de 1 milhão de deslocados. A meio ao agravamento da crise de segurança em Cabo Delgado, os especialistas reunidos no debate político destacaram a dependência de apoio externo para combater o terrorismo na região. A discussão encoa a recente missão do presidente à Europa, onde buscou financiamento emergencial para equipar forças de defesa. A iniciativa ocorre no contexto de avanço da insurgência que já deslocou mais de 1 milhão de pessoas e ameaça projetos estratégicos de gás natural no norte do país. A comunidade internacional, incluindo a União Europeia e Portugal, sinaliza disposição para colaborar, mas exige transparência na gestão dos recursos. O painelista e professor Marcelino Pangaia afirmou que se a União Europeia retirar os pagamentos das forças ruandesas, deve provocar um plano estratégico para a proteção da Total Energies. Tem-se dito que eles conseguiram recuperar alguns postos administrativos, inclusive a Mocimba da Praia, mas não foram eles apenas. Os nossos jovens da Força de Defesa e Segurança estavam na dianteira, segundo os relatos que ocorreram depois da recuperação de Mocimba da Praia, assim como os outros pontos. Igualmente, nós temos estado a ver, dia após dia, são nossos jovens que estão a morrer em frente do combate, mas raramente a força ruandesa ela está a enfrentar diretamente aos insurgentes. Praticamente essa força está, neste momento, nas redondezas das multinacional Total, não é? Que está a proteger aos próprios interesses dos europeus. Então, se a Europa, neste momento, ela pretende retirar esses pagamentos, então ela deve ter o plano B de quem vai poder defender a Total Energia, que está para os interesses da própria União Europeia. Eu acredito. Pode ser até um anúncio aqui de que já iremos respirar fundo, que os insurgentes já não estarão a desestabilizar Cabo Delgado. Provavelmente a União Europeia já deve saber disso, razão pela qual que não vão poder financiar mais aos ruandeses, porque deve ter uma informação privilegiada de que os insurgentes vão sair em Cabo Delgado. Porque se eles não têm essa informação, qual é o plano B que eles possuem, nos apresenta para poder defender os seus interesses lá em Cabo Delgado? Por outro lado, Alves Mulungo, também painelista do programa Debate Político, destacou que a cooperação regional continua a exercer um papel importante na garantia de troca de informações a nível de inteligência para que os insurgentes não tenham espaço de atuação. Vimos que eles retiraram a cláusula da falta de segurança e retomaram Moçambique para poder continuar com o projeto. E agora dizem que vão retirar aqueles que estavam lá a defendê-los. Então isso dá para nós podermos começarmos a respirar fundo, de que eles têm interesse, sabem de que já não vamos ter terrorismo em Cabo Delgado. Eu não acredito que a União Europeia vai deixar a Total Energia merecer dos insurgentes para poder queimar aqueles equipamentos todos que estão lá. Então é uma questão de reflexão. Eu acho que provavelmente neste momento pode existir uma situação de... Porque nós temos homens, temos soldados, a logística apenas que está em falta neste momento. Basta transferir os valores que estava-se a pagar aos ruandeses para o nosso exército, nós defenderemos este Moçambique. Muito bem. Importa lembrar que Daniel Francisco Chapo, presidente da República, esteve na Europa na busca de financiamento para reforçar a segurança de Cabo Delgado, numa altura em que Ruanda pretende sair do Teatro Operacional Norte. O INCN confirmou a ocorrência de uma interferência numa frequência utilizada nas comunicações aeronáuticas em Maputo. Um incidente que já está a levantar preocupações no que diz respeito à segurança do espaço aéreo e à gestão do espectro radioelétrico no país. O incidente foi registrado no dia 20 de março, quando uma interferência na frequência 118.1 MHz, utilizada para o controle de tráfego aéreo,
comprometeu temporariamente as comunicações aeronáuticas, consideradas críticas para a segurança dos voos. Na sequência de um alerta dos aeroportos de Moçambique, equipas técnicas do INCM foram imobilizadas para identificar a origem da anomalia. Investigações apontaram como possível fonte de interferência uma estação de radiodifusão a operar na frequência 105 MHz associada à Rádio França. Como medida preventiva, foi ordenado o desligamento temporário da estação em conformidade com o regulamento de radiocomunicações em vigor. Após a intervenção, as autoridades confirmaram a normalização das comunicações aeronáuticas, restabelecendo as condições de segurança no espaço aéreo. No entanto, o INCM garante que as investigações prosseguem para apurar com vigor as causas do incidente e implementar medidas corretivas definitivas, evitando situações semelhantes no futuro. O INCM reafirma o compromisso com a proteção das comunicações críticas e com a consolidação de um setor das comunicações moderno, seguro e alinhado com os desafios da transformação digital. No que diz respeito a outras notícias, o selecionador nacional Chiquinho Conde renovou oficialmente o seu contrato que o liga à Federação Moçambicana de Futebol, colocando então fim a um período de negociações que se prolongava desde o término do vínculo anterior, a 31 de janeiro de 2026. De acordo com informações avançadas pelo portal desportivo Lance Moss, o acordo foi finalmente assinado na sexta-feira, 20 de março, após a conclusão da análise jurídica entre as partes. O novo contrato tem efeitos retroativos desde 1 de fevereiro de 2026 e prolonga-se até 31 de julho de 2027, período durante o qual o treinador continuará responsável pela condução da Seleção Nacional de Futebol de Moçambique. O principal objetivo estabelecido no novo vínculo passa pela qualificação para o Campeonato Africano das Nações 2027, cuja fase final será organizada juntamente por Tanzânia, Quênia e Uganda entre 19 de junho a 18 de julho do próximo ano. Caso Moçambique não consiga garantir a qualificação na campanha que arranca em setembro de 2026, o contrato prevê a possibilidade de rescisão a partir de 16 de novembro, com o selecionador a ter direito a uma recompensa correspondente a 2 meses de salário. Com a nova ligação, Chiquinho Conde passa a oferir cerca de 1.460.000 meticais, valor bruto que representa uma subida significativa face ao contrato anterior e que o coloca como o selecionador mais bem pago de sempre no futebol moçambicano. Além da remuneração do treinador, a FMF terá igualmente de assegurar uma verba fixa de 250.000 meticais destinada à equipe técnica, cabendo ao próprio Conde definir o número de adjuntos e os respectivos vencimentos. O presidente da Federação, Faisal Sidat, já havia indicado dias antes que a continuidade do técnico seria confirmada em breve, cenário que agora se concretiza. Com o contrato assinado, Chiquinho Conde mantém-se na liderança dos Mambas e prepara-se para uma nova etapa centrada na ambição de levar Moçambique a uma presença na principal competição de seleções do continente africano. Deixamos o desporto, fazemos as malas para os Estados Unidos da América, em que o presidente daquele país anunciou a suspensão temporária dos ataques a infraestruturas energéticas do Irão. A decisão surge após sinais de abertura para negociações entre as duas partes. Os Estados Unidos decidiram suspender por um período inicial de 5 dias os ataques planeados contra instalações energéticas do Irão, numa tentativa de abrir espaço para negociações diplomáticas. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump, que afirmou que Washington e Teherão mantiveram conversações muito boas e produtivas nos últimos dias, com vista a uma possível resolução do conflito. A decisão surge no momento de elevada tensão no Médio Oriente, após semanas de ataques e contra-ataques que envolveram infraestruturas militares e energéticas em vários países da região. Antes da suspensão, os Estados Unidos tinham ameaçado atingir centrais elétricas e outras instalações críticas do Irão, caso o Teherão não recuasse nas suas ações, incluindo restrições no estratégico Estreito de Hormuz. Em resposta, o Irão advertiu que poderia retaliar, atacando infraestruturas energéticas em toda a região do Golfo, o que aumentou o risco de uma escalada militar com impacto global.
A pausa nas operações militares foi interpretada pelos mercados como um sinal de possível desescalada, levando a uma queda nos preços do petróleo e a uma reação positiva nas bolsas internacionais. Apesar disso, persistem dúvidas sobre o avanço real das negociações. Autoridades iranianas negam contactos diretos com Washington, o que levanta incertezas quanto à viabilidade do acordo a curto prazo. E o voo nos leva à França, em que trazemos a notícia de que morreu o antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin, aos 88 anos. Figura marcante da esquerda europeia, Jospin liderou o governo francês entre 1997 e 2002, deixando um legado de reformas sociais e econômicas que continua a influenciar a política francesa. Lionel Jospin morreu aos 88 anos, encerrando uma das trajetórias mais influentes da política francesa contemporânea. Líder do Partido Socialista, Jospin chegou ao poder em 1997, num período de coabitação política com o então presidente Jacques Chirac, governando um país dividido entre direita e esquerda, mas marcado por estabilidade institucional. Durante o seu mandato, implementou reformas estruturais que se tornaram referências no modelo social europeu. Entre as mais emblemáticas está a redução da semana de trabalho para 35 horas, medida que visava combater o desemprego e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. O seu governo também apostou na expansão da proteção social, na criação de empregos para jovens e na modernização da economia, combinando políticas sociais com abertura ao mercado, uma abordagem que procurava equilibrar crescimento econômico e justiça social. Apesar dos avanços, a sua carreira política sofreu um golpe decisivo nas eleições presidenciais de 2002. Considerado o favorito, Jospin foi surpreendido ao ficar em terceiro lugar na primeira volta, atrás do candidato de extrema-direita, Jean-Marie Le Pen, num dos momentos mais marcantes da política francesa recente. O resultado levou à retirada imediata da vida política ativa, numa decisão que simbolizou tanto a sua responsabilidade política como o impacto do momento. Ao longo da sua carreira, Jospin foi reconhecido pela sua integridade, discrição e rigor político, características que lhe valeram o respeito transversal no espectro político francês. Após abandonar cargos executivos, manteve-se ligado à vida pública, participando em órgãos institucionais e contribuindo para o debate político, ainda que longe da linha da frente. A sua morte está a gerar reações, não apenas em França, como também na Europa, com várias figuras políticas a destacarem o seu papel na construção de uma esquerda moderna e reformista. E é com esta notícia de Jospin que nós damos para encerrar esta edição do Telenotícias, a primeira da semana. No entanto, prometemos voltar amanhã com mais notas informativas para si, caro internauta. Agradecemos por nos ter acompanhado e passamos o convite para estar connosco amanhã, à mesma hora, com mais notas informativas para si. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus e que a sua semana laboral seja altamente abençoada. Até lá.